quando foi feita a redação da lei. Joia. Olha, Alessandra, quando a gente fala sobre a LGPD, e aqui a gente tem falado, né, muito mais do ponto de vista do usuário, do consumidor, da pessoa que tem posse dos seus dados, então a gente meio que foi falando sobre desse ponto de vista. Mas eu quero dar uma rompida com essa linha de bate-papo que a gente está falando, e eu quero abordar a questão do ponto de vista de uma situação que eu presenciei há alguns dias e quero compartilhar contigo do ponto de vista do empresário, do ponto de vista da empresa. Então, a TAC Brasil é uma empresa que ela é especializada em segurança física para hardware, então eu visito muita empresa, faço muita reunião para a implementação de projetos de segurança do hardware. Então, a gente entende que uma das linhas de defesa é a proteção do hardware. Enfim, conversando com esse empresário, ele disse assim, e aí vou reportar para ti e quero ouvir o teu ponto de vista. Ele disse o seguinte, ele tinha a seguinte preocupação, ele falou, Denner, aí a gente entrou no assunto LGPD, né? Ele falou, Denner, eu quero me adequar, eu tenho consciência que eu preciso, mas a minha preocupação é, uma vez que eu contrato uma empresa para vir adequar no que tange aos mecanismos, ferramentas, enfim, tudo que eu tenho como obrigação para adequar a minha empresa, eu contratei lá o consultório, a consultoria XYZ. Uma vez contratado, adequado, estou caminhando normalmente, eu tenho um problema lá na frente de vazamento de dados. Como é que eu consigo responsabilizar essa empresa porque fez algo que deu margem para que eu tivesse problema? Então, na verdade, eu vi que foram duas preocupações. A primeira, como que eu escolho a consultoria certa para não me dar dor de cabeça? E segundo, se eu tiver algum problema, quem que vai ser responsabilizado? Qual é a minha responsabilidade e qual é a responsabilidade da empresa que fez a adequação para mim? Eu queria que você desse seu ponto de vista. Como é que eu escolho a empresa certa para fazer a adequação? E uma vez lá na frente, se eu tiver problema, quais são as responsabilidades de cada um? Tá, bom, primeiro de tudo, que eu acho bem importante esclarecer, Daniela, é que assim, não existe fórmula certa, não existe receita de bolo para adequação de empresas à LGPD, e eu defendo muito essa questão de que assim, a gente tem que pensar assim, em privacidade, mas a gente tem que pensar em segurança, tá? Em disponibilizar mecanismos de segurança dentro da empresa, que é uma coisa muito importante quando a gente fala de dados de uma forma ampla e geral. Primeira situação, como escolher uma consultoria? Eu tenho, para mim, assim, que tem que ser uma consultoria que englobe todas as etapas desse processo de implementação. Não adianta, por exemplo, e a gente vê assim, muito no mercado, só uma consultoria especializada em ferramentas, por exemplo, que não conversa com toda a parte de privacidade e de segurança e que também não conversa com a área jurídica. E isso é bem complicado, porque existe uma convergência total para atender o cliente de uma forma ampla, e eu acho que isso traz segurança no momento que o cliente diz assim, bom, eu vou poder bater na porta de uma única empresa e essa única empresa vai ser capaz de me fornecer o que eu preciso para fazer. Fora que é o seguinte, como voltando lá no nosso tripé, né? Pessoas, processos, tecnologia. Processos internos dentro de uma empresa são muito, muito importantes. Processos internos é organização. Processos internos que é determinar que depois de implementado, né, um programa de integridade e um programa de adequação da LGPD, eu vou poder voltar lá e ver e monitorar quais são as melhorias contínuas que eu tenho que ter. Porque não adianta só simplesmente implementar, tá implementado lá, beleza, paguei por uma consultoria, o valor que foi, e aí nunca mais voltar e auditar aquilo que eu estou fazendo. Então, isso é uma coisa que realmente eu bato muito com relação a essa questão, quando a gente conversa, enfim, e até quando eu compartilho o conhecimento que eu tenho e também dentro do meu trabalho. Tem-se sim ter uma auditoria contínua, né? O contrato, por exemplo, de prestação de serviços dessa empresa que for fazer a implementação, ele vai determinar os limites, né? E até aonde vão as responsabilidades, e obviamente, nesse sentido, é muito importante o empresário sempre acompanhar a evolução do trabalho, desde lá do mapeamento, inventário de dados, até realmente a implantação do plano de ação, e depois ficar sempre com a responsabilidade de ter alguém para auditar e
fazer as melhorias contínuas que vão ser necessárias. E aí, exatamente, eu digo assim, que nesse sentido não vão existir simplesmente só relacionamentos de uma noite só, né? De um período só. O ideal é que tu ache realmente parceiros de trabalho que te acompanhem durante todo o tempo, inclusive pós-implementação, porque muitas vezes o que vai acontecer, sabe? A gente tem previsto aí, a gente que está bem atuante nessa área já faz bastante tempo, né, que a gente atua, que vão aumentar, assim, os ataques cibernéticos. A gente já teve um aumento significativo pelo que a gente já tem acompanhado. Principalmente porque o crime, nesse sentido, ele é um crime fácil, né? E muitas vezes sequestro de dados, às vezes vale muito mais a pena. Algumas empresas optam por pagar ao invés de corrigir o seu problema, porque às vezes corrigir o seu problema vai determinar um valor muito alto, só que realmente uma vez pago vai ter que pagar sempre, porque vão se tornar reféns. E vai se expor também, né, Alessandra? Exatamente. E é uma opinião minha, né, Alessandra, enquanto consultora. Mas, assim, eu acho que acredito que essa parceria contínua vai dar credibilidade e confiança a essa relação. E, principalmente, o empresário entender que é algo que ele vai ter que fazer sempre. Gestão e governança de dados vai ser algo que ele vai ter que fazer sempre dentro da empresa dele, e que a segurança da informação, por mais que tu coloque camadas e camadas ali, né, que protejam, seja de criptografia, seja de outro tipo de segurança, a gente fala inclusive no próprio blockchain como uma solução boa, uma boa alternativa para a segurança de dados, tu vai ter que monitorar, tu vai ter que acompanhar, e assim, o cobertor é curto. Quanto mais a questão de cyberataques ela for evoluindo, mais as ferramentas vão ter que estar evoluindo, mais os controles vão ter que estar evoluindo. Então, assim, se fazer algo sim, porque se não se fazer é infinitamente mais caro. Existe uma outra frase que eu gosto muito, né? Se você acha caro estar em compliance, experimente não estar. Verdade. Porque, inclusive, uma das penalidades que multa, eu digo assim, multa é realmente algo que assusta, mas empresas que faturam muito, a multa para elas é uma 2%, consequência, às vezes, né? até é um risco natural da própria atividade. Sim. Agora, se ficar 6 meses sem poder dispor do teu banco de dados, né, num mundo como hoje, eu acho sinceramente que a penalidade maior, né, e que impacta mais o plano de negócio de qualquer empresa no dia de hoje. Então, assim, eu acredito que, junto com a questão da credibilidade, da opinião pública, tem empresas aí que a gente sabe que houveram vazamento de dados, que eu, por exemplo, como consumidora, não compro de jeito nenhum, porque eu não vou expor os meus dados. Podem me mandar os e-mails que quiserem me mandar, mas eu não vou expor, mesmo sabendo que é uma empresa séria, enfim, porque é uma opção, é uma escolha minha. Agora, como é que vai reconstruir a imagem? Então, eu diria, assim, para esse teu prospect, assim, para ele entender que isso é uma preocupação constante, assim como é uma preocupação com as outras áreas da empresa dele, com a gestão contábil, com a gestão fiscal, com a gestão de pessoas. Vai ser uma preocupação constante. É uma área da empresa que vai precisar de cada vez mais atenção, porque nós estamos exatamente na era não mais da big data, mas do small data.